aprenda a dizer, não quero falar nesse assunto. Bom, tem que ter cuidado, porque tem certos assuntos que se a gente não falar, vai trazer problemas. Por exemplo, muitos casais, por exemplo, não querem falar sobre finanças. Né? Algumas pessoas dizem, não quero falar sobre finanças, e a família vive endividada. Então, se a gente não falar sobre esse assunto nunca vai ser sanado. A gente não pode criar tabus na nossa família. Freud fala sobre tabus. Ele diz, onde existem tabus, existem sintomas. Ou seja, se tem alguma coisa que eu não posso falar com a minha esposa, isso vai me gerar um mal-estar. E algumas pessoas usam como manipulação. Você sabe que eu não gosto de falar sobre isso. Então, quando você utiliza isso, você sabe que eu não gosto de falar sobre isso, algumas vezes você está usando de manipulação para comigo. E eu não vou me sentir bem. Então, o que vale mais? O teu bem-estar ou o meu bem-estar? Vale igual. É a mesma coisa, o meu e o seu. Então, nós temos que ter maturidade para a gente poder conversar sobre tudo. Por que eu não posso falar sobre determinadas coisas? Eu posso falar sobre tudo. Talvez eu não queira, talvez eu tenha certa vergonha. Mas se a gente talvez trabalhar isso daqui, e muitas vezes não precisa ser realmente na terapia, às vezes a gente pode simplesmente nesse trabalho do conhecimento do outro começar a conversar, a confiar. Né? A gente muitas vezes não fala para o outro tudo porque a gente não confia. Então a gente precisa desenvolver a confiança. E como é que a gente faz isso? Confiando. Eu me lembro, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e falando sobre essa questão de confiar, né? E aí uma frase, acho que até de filme, que dizia o seguinte, que amar é se jogar num precipício esperando que o outro segure. Né? E eu disse, isso é muito problemático, porque o que a gente está falando de amor? Qual é o momento disso? Né? Então eu acredito que no começo do relacionamento a gente confia como aquela brincadeira que muitas empresas fazem, você se jogar para trás e o outro segurar. É uma queda que não vai lhe matar. E aí você confia ela num pequeno. Daqui a pouco você confia ela num muito. E talvez chegue esse relacionamento com maturidade provado pelo tempo, chegue o ponto de dizer, por você eu pulo no precipício porque eu sei que você vai me segurar. Mas você não confia numa pessoa logo de cara, não. Isso é imaturidade. E aí você vai ter um grande problema lá na frente. Nem todo mundo é capaz de portar confiança. A gente precisa, muitas vezes, provar as pessoas, e isso se dá com o tempo. Vovô dizia que para conhecer uma pessoa a gente precisa comer com ela 1 quilo de sal. E como é que se come 1 quilo de sal? Obviamente não é abrindo o pacote e botando para dentro. É uma pitadinha de manhã cedo no ovo que a gente vai fazer, ou então no inhame, ou no cuscuz, mais à tarde na hora do almoço, e depois no jantar um pouquinho mais. Eu acho que um pacote de 1 quilo de sal aqui em casa deve durar 1 ano. Então, o tempo para conhecer uma pessoa, pensa nessa métrica, é mais ou menos 1 ano de convivência intensiva. E às vezes a gente conhece o nosso namorado, namorada, e no final de semana a gente vê ele 4 finais de semana no mês, isso é pouco tempo. Então a gente precisa aproveitar esse tempo para aprender bem. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @FlávioFanAlexandre.